13 de agosto, Café com Deus Pai. Crescendo em meio à oposição. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Atos, capítulo 12, versículo 1. Sempre que nos preparamos para avançar a um outro nível, é natural enfrentarmos oposições ainda mais intensas. Percebo que, quando os ventos da tempestade se intensificam, é sinal de que ela está próxima do fim. Deus permite que as dificuldades venham de maneira ainda mais intensa para nos ensinar, de modo que estejamos preparados para frutificar ainda mais na próxima estação. No relato de Atos 12, Herodes planejava maltratar e derrotar todos aqueles que se entregavam a Jesus e compartilhavam o Evangelho, até mesmo ordenando a morte de Tiago, irmão de João. No entanto, o propósito de Deus, Pai, prevaleceu. Ele enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, e os dias de Herodes terminaram de maneira infeliz. Em nossa jornada diante de oposições, é crucial compreender que quando estamos conectados com Deus, a oposição não nos derruba, mas nos impulsiona para alçarmos voos ainda mais altos em direção ao nosso destino. As dificuldades nos moldam, cooperando para que possamos desfrutar dos milagres de Deus. Afinal, não há milagre sem um diagnóstico inicial desfavorável. Ao se deparar com circunstâncias contrárias, não permita que elas o paralisem, mas lembre-se de que tudo isso acabará cooperando para o seu bem, pois a vontade de Deus em sua vida é superior a qualquer adversidade ou perseguição. Mantenha a conexão com os céus e a intimidade com o Pai. Todas as dificuldades que você enfrenta hoje servirão para seu crescimento e amadurecimento amanhã, pois você não enfrenta essas batalhas sozinho, mas tem um Pai que cuida de você. A frase de hoje é: viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Lendo mais uma vez: viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Você tem um Deus muito grande. Quando você vive na confiança nele, você vive na luz e você tem a confiança de que as trevas nada podem diante do nosso Deus. Hoje é o dia 225 de 365. A leitura bíblica de hoje é Colossenses capítulo 3 e a palavra-chave é crescimento. Vamos fazer a leitura de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O livro de Colossenses tem apenas 4 capítulos. Na verdade, esse livro é uma carta. É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta para os colossenses. Os colossenses eram as pessoas que nasciam na cidade de Colossos. Então Paulo, ele escreveu uma carta para fortalecer a igreja de Colossos. E hoje vamos ler o capítulo 3, que é o capítulo sugerido no Café com Deus Pai. Versículo 1. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto,
Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. 3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. 4. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Nesses primeiros 4 versículos, nós vemos que Paulo está falando para os colossenses o seguinte: vocês foram ressuscitados com Cristo. O que isso significa? Vocês aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando vocês viviam nos interesses das coisas do mundo, apenas das coisas dessa vida, sem se preocuparem a respeito da vida no futuro, da vida da alma, vocês estavam mortos. Mas no momento em que vocês aceitaram a Jesus, vocês foram ressuscitados com Cristo, ressuscitados da morte de pensar exclusivamente a respeito desta vida e ressuscitados da vida que se preocupa apenas com as coisas desse mundo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, em outras palavras, se agora vocês realmente ressuscitaram, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Ponham seu interesse em orar, ler a Bíblia, jejuar, cuidar da sua família com foco no reino de Deus, vendo seu marido, vendo a sua esposa, vendo seus filhos, não apenas como alguém que faz parte da sua família nessa terra, mas como uma família que é do céu, onde todos têm uma alma e onde todos precisam se dedicar a orar, a ler a palavra, a honrar a Deus, a respeitar a Deus e amar ao próximo e ter gentileza, ter domínio próprio em relação à ira, tratar bem as pessoas ao seu redor, perdoar mais as pessoas. Quando você põe o interesse nas coisas que são do céu, você é diferente nos seus relacionamentos. Você entende que, além de uma pessoa com quem você está conversando, existe uma alma por detrás daquela pessoa que carece de Jesus, que precisa ouvir o Evangelho, a boa notícia de que Jesus morreu para dar salvação a toda a humanidade. Então, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Aquele que pensa apenas nas coisas dessa vida, ele pensa no seu negócio, na sua empresa, como uma fonte de recurso financeiro. Aquele que põe o interesse nas coisas que são do céu, ele pensa: a minha empresa é um lugar de adoração a Deus, onde todos os meus colaboradores são evangelizados, onde tudo que eu faço para os meus clientes é pensado para dar a eles o melhor respeito e o melhor atendimento. Porque eu preciso amar o meu próximo. Não é sobre o dinheiro que ele paga pelo meu produto ou pelo meu serviço, mas é sobre servir bem com aquilo que eu recebi de talento de Deus para que o meu próximo se sinta feliz. É diferente o foco de tudo aquilo que você faz. Então ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, no seu trabalho, no seu relacionamento, nos seus amigos, como você trata os seus pais. Pense: é meu dever honrar o meu pai, a minha mãe, honrar as pessoas com quem eu trabalho, os meus superiores. É meu dever ter o tempo de oração, de leitura bíblica para com o meu Deus, para com o Senhor. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então ele está dizendo aqui: Jesus ressuscitou, está à direita de Deus e ele intercede por nós. Versículo 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. 3. Porque vocês já morreram. Morreram para a preocupação com as coisas desta vida, morreram
para o corpo, para a carne, para o pecado, porque os que pensam nas coisas do alto, eles sacrificam as suas vontades, a sua carne, em prol de cumprirem a palavra de Deus. Você olha e pode desejar, cobiçar alguma coisa, mas você imediatamente fala: eu não aceito essa cobiça e esse mal em mim, porque eu nasci de novo. Então vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Então, a sua vida, você que aceitou Jesus, está escondida com Cristo, que está unido com Deus. 4. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Tem uma outra versão que diz assim, que quando Ele voltar, vocês serão arrebatados, ou seja, serão levados com Ele e tomarão parte na sua glória. Versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Cobiçar é desejar muito alguma coisa. Se alguém deseja demais alguma coisa, pode ser que essa coisa que a pessoa cobiça tome o lugar de Deus. Que a pessoa pense mais nessa coisa que ela tanto deseja, mais do que respeitar e colocar a Deus em primeiro lugar. Então a cobiça é um tipo de idolatria, é um ídolo. Versículo 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Que coisas? As que nós lemos no versículo 5. A imoralidade sexual, a lascívia, a malícia, o olhar que vem carregado de moralidade, as palavras que são faladas com conteúdo duplo, com conteúdo que carrega imoralidade, indecência, brincadeiras que carregam a pessoa para pensamentos de adultério, fornicação, prostituição. Todas essas formas desonram a Deus. E o versículo 6 fala: pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. 7. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. 8. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Conversas indecentes corrompem os bons costumes. 9. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Versículo 10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. 11. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Quando o texto fala vistam-se de misericórdia, significa encham-se disso. Misericórdia é uma palavra formada por outras duas, miséria e cordes, onde cordes quer dizer coração. Então, vistam-se de misericórdia significa vistam-se com o coração disposto para receber os que são fracos, os miseráveis. Tenham coração ao invés de apontar o dedo e acusá-los. Vistam-se de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem
uns aos outros. Versículo 14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. 15. E que é a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. 16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Agora o versículo 17. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. 18. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. 19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. 20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. 22. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor, por causa do absoluto respeito. Temor significa extremo, absoluto respeito. Então, por causa do absoluto respeito que vocês têm pelo Senhor. 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E o 24 diz: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. 25. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Essa é a leitura de Colossenses, e nós vemos que nessa leitura que fizemos, que nós devemos pensar nas coisas que são do céu, devemos pensar nas coisas que são de cima, porque se ressuscitamos de verdade com Cristo, então temos confiança de que as nossas necessidades e preocupações nessa vida já estão cuidadas por Ele. Basta ocupar-se de pensar nas coisas que são de cima. Pergunto a você: você já recebeu Jesus? Já recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque é quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida que você tem uma nova vida. Você ressuscita da preocupação com as coisas desta vida e começa a viver na dimensão do reino de Deus. Se você quer viver essa dimensão, então você precisa aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, você tem os seus pecados perdoados, você passa a ser amigo de Deus, você recebe o Espírito Santo e você começa a seguir uma nova vida. Se você quer isso, faça uma pequena oração comigo para receber Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e também meu único Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim desta vida e chegar na eternidade. Amém. Com essa pequena oração, você aceitou a Jesus como seu Senhor, então agora Ele lidera a sua vida. Você aceitou Jesus como teu Salvador. Significa que a morte dele na cruz e o sangue que foi ali derramado perdoa o seu pecado e agora você está limpo. Terceiro, você se torna
você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, é o Espírito de Deus morando em nós, que nos fala aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Agora, o que você deve fazer é procurar uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que Jesus está vivo e que não é necessário fazer nenhuma prece para imagens de escultura ou para santos, porque o Salmo 115 fala que eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas nada fazem, têm pés, mas não andam. Então, adore a Jesus. Procure batizar-se nas águas. O batismo nas águas representa a morte para o mundo e a vida para Deus. Quando você se batiza, você está dizendo que você está deixando seus pecados para trás e você está servindo a Deus. Depois que você se batizar, participe da ceia. A ceia é uma reunião onde parte-se um pão em vários pedaços para todos, que representa o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós. E o cálice contém o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Voltando para a mensagem de hoje, o tema é crescendo em meio à oposição. Então, Herodes prendeu Tiago e Pedro, conforme o relato de Atos 12. Ele matou Tiago à espada e depois mandou guardar Pedro para apresentá-lo na Páscoa, para que ele também sofresse. Mas Deus cuidou de todos os seus discípulos e cada dificuldade que eles passaram contribuiu para o crescimento de cada um deles. Então, viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje, te agradecemos pelas bênçãos derramadas, pelas vitórias recebidas e pedimos que o Senhor permaneça com cada um de nós, nos dando força e graça para reconhecer onde estão as nossas falhas, pedir perdão e se arrepender para ser novamente enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.